Olá, pessoal. Boa noite. Então, por enquanto, nós encerramos os 9 passos do PMBOK, tá? Mas os 9 passos para o desenvolvimento do projeto, nós não terminamos de ver ainda o que a ferramenta nos ensina, tá? Os principais pontos que a ferramenta quer demonstrar para nós. E um dos critérios agora que a gente consegue analisar é entender quais são os 5 principais pontos importantes que nós aprendemos nesse processo, tá? Quais são as evidências desses 9 passos no desenvolvimento de um projeto. Então, pessoal, para ficar bem claro, nós não terminamos ainda os 9 passos em equipe, até para que as atividades não fiquem extensas para vocês pela plataforma. Mas assim que a gente voltar com as aulas presenciais, nós vamos terminar. E quero considerar, inclusive, valer algum ponto para vocês em relação a essas apresentações, tá? Até porque a EP de vocês, eu vou analisar justamente os 3 pontos iniciais do PMBOK, tá bom? Que foi aqueles 3 que a gente viu em sala. Não vou analisar os 9 passos, somente os 3 primeiros, porque com essa turma de vocês, nós conseguimos trabalhar bem esses 3 passos dentro das vertentes das aulas presenciais, tá? Então, no projeto de vocês, vocês podem fazer brevemente as informações referente aos 3 pontos principais, tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem colocar no fórum, gente. Conforme eu for indo, se eu não ver no mesmo dia, vocês colocarem no outro dia, dentro daquelas 24 horas, eu respondo para vocês, tá bom? Então, dentro desses 5 pontos principais do PMBOK, um deles que nós vimos para desenvolver nos projetos é o conhecimento e gerenciamento dos projetos. O que significa isso? Entender as habilidades, entender as características, particularidades de cada etapa do nosso projeto. Então, nós precisamos analisar, por exemplo, uma área específica que foi o RH, né? Quem diria que nós teríamos que ter uma precisão tão específica dos recursos humanos dentro de um projeto de TI, dentro de um desenvolvimento de software e até mesmo aí para quem fez na área industrial, tá? Então, a parte de gerenciamento do projeto, ele serve para que a gente possa ver os nossos projetos como um todo. E eu deixei bem claro, pessoal, para vocês que uma das questões que a ferramenta nos auxilia é entender que durante todo o desenvolvimento do projeto, toda a análise, toda a área que a gente vai desenvolvendo e corrigindo, nós sempre precisamos trabalhar em equipe, tá? Nenhum desenvolvedor, nenhum engenheiro, seja ele da produção, civil, industrial, nenhum profissional ele consegue fazer um projeto com uma mesma qualidade sozinho do que uma equipe do início ao fim, porque demanda, além do tempo, características específicas, peculiaridades. É entender, então, qual a necessidade de uma área, entender como funciona um departamento, por exemplo, de RH, nós comentamos que precisava de um psicólogo, precisava de alguém que soubesse trabalhar com pessoas, não só com o desenvolvimento do software ou o desenvolvimento da máquina ou do produto. Então, nós temos toda a parte humana atrás. Não que nós não tenhamos noção disso, mas há habilidades, que é o que nós vamos ver mais adiante, específicas por funcionário, para que eu possa ajudar uma determinada área, tá? Então, conhecimento e gerenciamento é saber gerenciar todas as áreas, que foi o que a equipe fez, as equipes de vocês fizeram, entender um pouco, estudar um pouco o processo de cada uma delas e ver que precisamos de funcionários específicos para um determinado departamento, um determinado setor, que foi o caso do RH, que foi a questão do marketing, que eu falei para vocês muitas vezes, de ter um gerente específico para desenvolver a propaganda, desenvolver layout de produto, alguém específico para logística, e se tivesse problemas com a logística, a entrega, se a pessoa não recebe o produto, como seria feito. Então, uma das questões primordiais era a questão de entender o projeto como um todo e ver todas as áreas. Por isso, então, a necessidade desse primeiro tópico. O segundo é o conhecimento de normas e regulamentos da aplicação. As normas e regulamento, elas implicam na característica da empresa. Por exemplo, é uma empresa pública, é uma empresa privada, é uma empresa sem fins lucrativos, é um meio, pequeno, grande comércio, uma indústria? Qual a característica dessa empresa que vai adquirir o meu produto ou o meu serviço? Então, uma das coisas que é o que nós vamos na sequência, que vai ser até a aula de hoje, é entender
as normas e os regulamentos de cada empresa. Como que é trabalhar com o que eu tenho de característica com um projeto de uma empresa pública e de uma empresa privada. A gente tem normas específicas para cada uma. Então, é isso que nós vamos dar a sequência na próxima aula para entender. Tá? Entendimento do ambiente do projeto, que é unir as partes. Vou unir ao RH, unir ao marketing, fazer, vamos dizer, uma amarração de todas essas áreas. Então, eu tenho que me ambientar de saber como que é o tempo de produção, qual a matéria-prima, se eu posso ter um problema na entrega, no recebimento dessa mercadoria, da matéria-prima, que possa dar um defeito no meu produto. Então, a característica do ambiente da empresa se refere a entender e a unir todas as etapas e todos os ambientes da empresa, ou seja, os departamentos e os setores. Habilidades de gerenciamento geral. Habilidade e conhecimento, pessoal. Por isso, a necessidade de trabalharmos em equipe. As pessoas, elas têm habilidades diferentes. Alguns têm habilidade em comunicação, são expressivos. Outro tem habilidade na área de cálculos. Outro, habilidades na área de desenvolvimento ou logística, tá? Então, a habilidade, ela vai caracterizar, ela vai ressaltar em nós trabalhar em certas áreas, tá? Por isso, a necessidade da equipe é a equipe entender que toda ela é responsável pelo gerenciamento das áreas. E o que falta em mim, eu acho numa outra pessoa em termos de conhecimento, em termos de habilidade. Tá? Por isso, a necessidade que nós fizemos esses projetos em grupo, entender a habilidade de cada um, aquilo que ela se refere, que tem mais facilidade, e o conhecimento, tá? Não que nós não podemos desenvolver outras habilidades, nós estamos o ser humano está em constante transformação, mas há características que eu gosto mais de uma situação, tenho mais familiaridade com essa do que com a outra. Por isso, a necessidade, então, da gente conversar, dialogar e desenvolver. E as equipes de vocês, elas fizeram muito bem isso, porque em muitos casos eu fui conversar, questionar com vocês sobre a qualidade do produto, do sistema, do desenvolvimento que vocês estavam fazendo, e alguns souberam muito bem me argumentar a questão de para quem vender, como vender, tá? Outros mais tímidos, mas isso significa que tem habilidades em outras áreas, tá? Então, justamente para a gente saber trabalhar em equipe nessas características. E aqui finaliza na habilidade interpessoal. Uma delas que eu vou ressaltar, não é a única, mas é a comunicação, tá? Saber se expressar e defender o seu produto. É uma habilidade interpessoal. Como eu falei, alguns têm características mais tímidas, outros falam mais, tá? Alguns têm capacidade de raciocínio lógico, outros é mais argumentativo. Então, essa característica interpessoal, seja nesse projeto, seja em outro ambiente, até mesmo exceto a área de trabalho, ela sempre vai estar desenvolvendo. Então, essa habilidade interpessoal, ela se refere também à nossa vida, tá? Facilitando aí outras áreas. Então, dentro dessa abrangência do PMBOK, ela separa esses 5 pontos que são unidos. Essa figura da própria fonte do PMBOK 2004, ela une as áreas de conhecimento que parecem ser separadas, mas ao mesmo tempo eles dependem uma da outra. É aquela questão que eu falei para vocês, as virtudes, as características, elas não andam sozinhas. Elas sempre estão em conjuntos e agregados. Então, dentro do PMBOK, nesse círculo menor, nós temos as 4 principais, que é a habilidade interpessoal, que eu expliquei para vocês no caso da comunicação, o conhecimento e habilidade de gerenciamento geral, que é saber trabalhar e desenvolver as etapas, o conhecimento e habilidade de cada área do projeto. Entendimento do ambiente do projeto, fazer as áreas se unirem, conversarem e aplicar as normas e regulamentos previstos em legislação e nas práticas de uma empresa, tá? Esses 4 pontos, eles em conjunto formam o principal elemento, que é o conjunto de conhecimento em gerenciamento de projetos. É a certificação, em outras palavras, que vocês precisam ou aqueles que querem tirar necessitam, tá? É desenvolver habilidades e, nesse caso, conhecimento e informação que vocês estão tendo em relação a um agregado de informações e como ver um problema, como analisar um risco, como trabalhar com RH e outras áreas, a fim de compreender todo o desenvolvimento e gerenciamento de projetos na área industrial, na área de TI, em qualquer área que vocês vão trabalhar,
tá? Esse é o principal ponto e objetivo dessa ferramenta que estamos estudando. Claro que vocês vão ter outras opções de ferramentas, essa não é a única exclusiva, mas ela é uma das principais hoje que nós temos aí no mercado, ok? E na sequência, nós vamos entrar justamente nas questões de normas e regulamentos, na aplicação dos projetos, todos eles, como eu falei, seja de bens, sejam de serviços, seja de desenvolvimento de software, tá? Todas as aplicações que aceitam aí normas e práticas, tá? Para ser regulamentadas e até mesmo criar leis e diretrizes sobre isso, tá? Então, é uma breve informação para nós, referente ao que é uma norma, como aplicar uma norma, como colocar em prática esse ato e qual a diferença de norma e regulamento. Porque conforme a gente for trabalhar numa empresa privada, uma empresa pública, a aplicação do nosso projeto, elas sofrem alterações. Então, se a gente usar o mesmo projeto, como nós vimos no passo 9, dentro de uma empresa pública e privada, por mais que as características de pessoal, de cadastro sejam semelhantes, eu sempre vou deparar com essas duas situações. Qual é a norma que rege uma empresa pública e uma privada? Qual é o regulamento que faz com que cada operação venha a ser aplicada em cada uma delas? Então, há uma diferenciação nisso, tá ok? Nós continuamos, então, nas próximas aulas, nesse segmento, nessa área, para desenvolver as nossas atividades. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima aula.